Olá pessoal, essa é a parte 6 do top 100 jogos de todos os tempos do Girão, o top da diversão. Nesse vídeo a gente vai dos jogos 50 ao número 41, certo? Então chegamos na segunda metade já desse top 100. Vamos começar. Meu número 50 é o Century. Então o Century foi lançado aqui no Brasil, a Rota das Especiarias, né? Como é o subtítulo, e foi lançado os 3 jogos da trilogia do Century. Eu sempre tive as edições da versão Golem, que eu acho mais bonitas, tá? Mas o Century que eu tô colocando aqui pode ser a trilogia como um todo. Eu gosto mais do segundo, mas admito que joguei muito mais o primeiro. E no Century, esse primeiro em particular, todos os centros são gerência de recursos, tá? Esse primeiro em particular, na verdade, o que você faz é a gerência de recursos através de cartas na sua mão. Você joga cartas e essas cartas, tipicamente, o que elas fazem ou pegam um dos 4 recursos disponíveis, ou fazem transformações, trocas. Eu vou trocar 2 cubos vermelhos por, sei lá, 3 cubos amarelos e um cubo verde. E você vai fazendo essas trocas. Você vai fazendo essas trocas para quê? Para obter as cartas de objetivo lá, que diz, você consegue essa carta tendo um cubo vermelho, 2 cubos amarelos e um cubo verde. E isso vai te dar no fim do jogo 12 pontos, alguma coisa desse tipo, tá? Então é um jogo muito legal em que você vai tentando formar o seu combo, vai comprando cartas que na sua mão, e você tem à disposição todas as suas cartas, você vai jogando, elas vão para um descarte. Na sua vez, você pode, ao invés de fazer alguma ação de comprar ou baixar carta, você pode simplesmente pegar todas as cartas de volta para sua mão e elas ficam todas disponíveis. Então é um jogo muito divertido. Todas as edições, meio que as versões, iteram sobre essa mesma mecânica de gerência de recursos. Então meu número 50 é o Century. Meu número 49 é um joguinho de cartas. Sempre tem que ter um desses que eu acho muito divertido, né? Que é o Cariba. É um jogo do Reiner Knizia. E que, a princípio, pode ser um jogo muito bobo. Mas ao longo do tempo, eu já joguei esse jogo umas 50 vezes, ele se mostrou para mim sempre aparecendo novas estratégias, novas maneiras de você ganhar o jogo. Então o jogo é muito simples. Você tem cartas que vão de 1 a 8 e elas representam tipos de animais diferentes. Então o 1 é o rato e vai passando aí pela onça, uma ema, o que quer que seja. E no final tem o elefante. Quando você joga uma carta, se ela for a terceira ou mais cartas que for jogada naquele tipo na mesa, você pega as cartas do animal imediatamente inferior. Então, se tem 2 4s na mesa e eu joguei mais um 4, isso forma 3 4s que ficam na mesa, e eu posso pegar todas as cartas 3 que tiverem, ou se não tiver 3, todas as cartas 2. E vence o jogo quem tiver mais cartas, pegando desse tipo. O detalhe é que todos os animais pegam abaixo. E o rato, ele é o único que consegue espantar o elefante. Então tem essa dinâmica aí interessante, tem maneiras de você dar bloco, né? Você vê um determinado número se acumulando bastante, você vai lá e coloca uma carta antes desse número para poder proteger ele de ser pego. Então tem umas coisinhas interessantes aí no Cariba, que eu gosto muito, número 49. Meu número 48 é um jogo de cartas também, só que bem mais denso, que é o Senhor dos Anéis de Card Game. Tá aqui, na minha coleção, tenho essas duas caixas, né? Eu já tive a versão anterior e tive mais de 1000 cartas, tá? Vendi tudo e aí comprei de novo quando foi lançada essa nova edição. O Senhor dos Anéis, primeiro de tudo, ele tem um chamariz do tema, né? Quem gosta do Senhor dos Anéis vai se interessar, obviamente, pelo jogo dos Senhor dos Anéis Card Game. É um jogo cooperativo, pode jogar de 1 a 4 pessoas, mas confesso que eu joguei muito mais ele sozinho, do que com mais jogadores. É um jogo em que você constrói o seu baralho e você vai para aquela missão. Então o seu baralho, ele pode funcionar para uma missão, mas o mesmo baralho pode ser que seja terrível para uma outra missão. Então o interessante do jogo é que para cada missão você vai poder construir um baralho diferente se você quiser. Tem um modo campanha, tá certo? Eu não achei tão interessante assim, eu gosto mais de jogar vou fazer essa missão aqui, vou montar esse baralho aqui. E basicamente o jogo, você tem 3 heróis que estão baixados na sua frente, e esses heróis geram recursos de uma das 4 cores que tem no jogo.
pelo menos no jogo base, nas expansões veio mais cores. E você monta seu baralho baseado nas cores, tipicamente baseado nas cores dos seus heróis, porque eles vão gerar recurso daquela cor. E você usa recursos daquela cor para baixar personagens, baixar eventos ou baixar acessórios que você vai colocar nos personagens. E aí você tem as fases em que você tem um baralho de inimigos e você vai usando aí seus personagens para combater aqueles inimigos, para defender e para avançar na aventura, avançar na missão. Excelente jogo, muito divertido, um jogo que fez muito sucesso, né? Tem uma fanbase muito grande, que é o Senhor dos Anéis The Card Game. Meu número 47 é o Tiranos da Umbra Eterna, também tá aqui, ó, Tiranos da Umbra Eterna. Eu tenho a edição antiga, tá? Tenho com a expansão. Tiranos da Umbra Eterna é um jogo que tem deck building e controle diário. Então são duas mecânicas que eu acho muito interessante, principalmente o deck building, que eu gosto muito. E o Tiranos da Umbra Eterna, ele pega emprestado esse tema aí do Dungeons and Dragons, né? Com o pessoal lá da Umbra Eterna. E no jogo, você vai construindo o seu baralho e você vai usando as cartas que vão te dar pontos de ação que permite você usar para colocar seus personagens nas áreas, colocar espiões, matar outros personagens de outros exércitos de outros jogadores para poder controlar aquela área. Eu descobri que ele é um dos poucos jogos de área que pra mim funciona muito bem de 2 jogadores. Normalmente controle de área não funciona bem com 2 jogadores, mas esse, como é filtrado pelo deck building, eu achei que funcionou muito bem. Você primeiro constrói seu deck para ficar com uma mecânica boa para poder conseguir colocar no controle de área. E como eu sempre digo, né, deck building na verdade é um engine building quebrado. Nem sempre você consegue ter naquele turno todas as cartas que você quer, então ele é meio que quebrado, né? Mas é muito bom, Tiranos da Umbra Eterna, meu número 47. Meu número 46 é um jogo que não foi lançado no Brasil também, que é o Raccoon Tycoon. Raccoon Tycoon, com esses animais antropomórficos super bonitinhos, na verdade ele é um jogo econômico. Só que é um jogo econômico simples. Ele é um jogo onde tem, se eu não me engano, 6 tipos de recursos diferentes. Tem carvão, minério, trigo, etc. E eles têm um mercado flutuante. Então, na sua vez, uma das coisas que você pode fazer é pegar recursos, só que quando você pega recursos, a mesma carta diz que outros recursos, ou os mesmos, pode ser, vão subindo de valor. Quando você vende recursos, eles decrescem dentro da cotação deles, proporcionalmente a quantas unidades você vendeu. Mas a ideia principal do jogo é gerenciar o seu dinheiro para poder comprar terras e ferrovias para poder construir a ferrovia que você quer e assim ganhar muitos pontos. Raccoon Tycoon é um jogo muito divertido e até simples de explicar. Eu acho que vai agradar muita gente. Meu número 46, o Raccoon Tycoon. Meu número 45 é o Royals, outro jogo que não foi lançado aqui no Brasil, tá? O Royals tá aqui. Eu gosto de descrever ele que é como se fosse um Ticket to Ride de controle de área. Jogos de controle de área aparecendo aí nesse trecho, né, do meu top 100. O Royals, na verdade, você vai ter um mapa da Europa e tem 4 países representados lá com várias sub-áreas dentro deles. Então vai ter a Espanha, vai ter a Alemanha, vai ter a Inglaterra, vai ter a França. E você tem as cartas que representam cada uma dessas cores. Você tem que juntar certos conjuntos de cartas da mesma cor para poder baixar e colocar o seu cubinho ali naquele espaço. Tá? E tem cartas também de intriga. Você precisa, se os espaços estiverem ocupados e você quiser ocupar aquele espaço, você tem que, além de jogar as cartas que te permitem colocar o cubo lá, você tem que jogar um outro tipo de carta que se chama carta de intriga para retirar um cubinho de um adversário. Jogo muito legal, muito divertido e simples também, e que traz muita diversão. Royals, meu número 45. Meu número 44 é o Orleans. Orleans é um jogo de bag building, foi lançado aqui no Brasil, e é um jogo em que você, no seu turno, você vai tentando construir a sua sacola com personagens diferentes, e você usa esses personagens diferentes para ativar espaços no seu próprio tabuleiro. Então é um jogo de bag building, mas que muitas vezes todo mundo fica no seu mundinho ali, tentando construir, tentando ativar certos lugares que vão te dar mais
peças para você colocar na sua sacola, ou fazer com que você ande no tabuleiro principal e colete recursos, coloque suas casinhas, porque isso tudo vai lhe dar pontos de vitória no final do jogo. Então, jogo muito legal, o Orleans número 44. Meu número 43 é o Legacy Encounters Aliens. É um jogo que também não foi lançado aqui no Brasil, o Legendary Encounters. Esse Legendary Encounters é um jogo cooperativo, é um jogo de cartas, deck building também. Você tem um rio de cartas onde você vai comprando no final da sua vez, mas o legal é que você tem uma trilha de cartas de inimigo que são aliens, que entram no jogo viradas para baixo. Você não sabe o que é que tem debaixo daquela carta, que inimigo é aquele, se você pode dar conta dele ou não. Então é um jogo que vem para representar, ele tem missões, digamos assim, né? E cada uma dessas missões tentam refazer a história de um dos filmes da saga do Alien, né? Então no jogo base tem os filmes 1, 2, 3, se eu não me engano, não lembro se tem um 4, na expansão tem mais, tá? Então é um jogo também muito legal, muito divertido de ser jogado, ele traz muito essa mecânica de cooperação. Meu número 43, Legendary Encounters Aliens. Tem vários jogos da série Legendary Encounters, esse especificamente é o Legendary Encounters Alien. Meu número 42 é o Hansa Teutonica. Hansa Teutonica foi lançado aqui no Brasil a Big Box dele, recomendo demais comprar. É um jogo que essa Big Box veio num valor bem razoável. Ela não tem uma cara de Big Box, tá? Minha cópia tá ali, se eu não me engano, ó, tá aqui bem no cantinho. Ele não tem uma cara de Big Box, mas é porque ele vem com diferentes mapas, tá? Então é muito legal. Hansa Teutonica é um jogo super simples. Tem um tabuleiro e tem umas rotas, e na sua frente você tem uma série de cubos que te dão várias habilidades se você conseguir retirar eles e colocar no tabuleiro. E seu objetivo é fazer rotas, colocar os seus postos comerciais e tentar com isso produzir pontos. É um jogo que muito estratégico. A primeira vez que eu joguei ele, eu já me apaixonei. É um jogo euro, para aqueles que gostam de um euro raiz, com poucas peças móveis, digamos assim. É só um tabuleiro, alguns cubos e alguns discos. Pronto, é isso. E as regrinhas que você tem também são simples. Hansa Teutonica, recomendo demais, um euro raiz, número 42 na minha lista. E o último, número 41, é o Hero Realms. Hero Realms eu tenho ali também. Ele também é um deck building. Só que é um desses deck buildings onde você baixa suas cartas, cada um tem uma quantidade de vida, tá? Tem 50 pontos de vida nas regras. É um melhor estilo Magic, né? E você vai tentar atacar o seu adversário, tentando tirar pontos de vida dele. Quando um dos jogadores chegar a 0, acabou o jogo e o outro é o vencedor. Foi lançado no Brasil uma versão anterior dele chamada Star Realms, com tema espacial. Eu gosto mais desse com tema de fantasia, tá? Mas eles são muito, muito, muito similares. E no Star Realms também você tem a possibilidade de baixar cartas que permanecem na sua frente como espécie de defesa. Ou seja, algumas cartas dessas, o inimigo, se quiser tirar sua vida, antes ele precisa destruir essa carta, pagando os pontos de vida que ela tem, para depois lançar os pontos de vida, o ataque em você. Jogo muito legal, muito bom, muito divertido, pequeno, portátil, muito bom, Hero Realms. Então é isso, pessoal, essa foi a parte 6 do meu top 100 melhores jogos de todos os tempos. Terminamos aí com o Hero Realms número 41. E é isso, top da diversão. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.